Sejam bem-vindos ao terceiro seminário de inteligência de mercado da IEB. Eu sou o Rafael Soares, diretor de conteúdo aqui da IEB, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado internacional de alguns insumos e também algumas ferramentas, né, como é o formato de compras, que nesse momento, né, de um movimento muito incerto de mercado, pode te ajudar aí no dia a dia, tanto nas compras quanto nos orçamentos, né, na previsibilidade e como você pode se preparar. Hoje comigo está a Juliana, nossa líder de mesa de químicos industriais. Temos também a Maiara, nossa líder de mesa de diesel, e o Gabriel, líder da mesa do Price Index e outros insumos da IEB. Quero agradecer a presença de vocês aqui, é muito importante, muito bom estar com vocês novamente, né? A primeira vez da Ju, seja bem-vinda também, Ju, no Obrigada. nosso seminário. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Vai ser uma conversa bastante interessante. Os recentes eventos geopolíticos aqui, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre cada insumo, né, Mayara? Sim, e trazer principalmente, né, uma noção de previsibilidade, de quais ferramentas vocês podem utilizar para passar por essa turbulência, né? Acho que num momento tão adverso como esse, né, Ju, na cadeia de Com químicos, todos ligados a certeza. petróleo, a gente precisa aí de decisões mais assertivas. Exatamente. Um mercado que está tão oscilante, né? Trazendo aí muitas movimentações, tanto internacionais, mas também reflexos aqui no mercado brasileiro. Será uma conversa muito interessante. Legal, pessoal. E também quero agradecer a você que está aí nos assistindo, nos prestigiando, a sua presença, né, é o que faz nós virmos aqui todo ano falar um pouco mais sobre os insumos. Lembrando que amanhã a Graziela também estará aqui com vocês falando sobre fertilizantes, defensivos, outras ferramentas de cotações, né, no mesmo horário para vocês, tá? E hoje nós vamos falar, né, como eu apresentei todo mundo, a gente vai falar um pouco de químicos, falar um pouco de petróleo, falar um pouco de indicadores macroeconômicos. Então vou começar, Maiara, né? Sinto muito, a gente tem que começar a falar de diesel, né? Sim. Assim, a gente tem acompanhado, né, e muito se vê na mídia, né, o Irã, Israel, né, antigamente a gente viu também na Rússia e na Ucrânia, como que toda essa região ela influencia no mercado global de petróleo? Perfeito, Rafa. Bom, acho que talvez essa seja uma das principais perguntas para a gente responder hoje, né? A região do Oriente Médio, ela tem uma relevância muito grande para o mercado de petróleo devido à sua alta produção, né? Se a gente considerar aí os blocos econômicos e grupos grandes produtores desse insumo, quando a gente olha para o Oriente, a gente tem a maior concentração. São aproximadamente 26 milhões de barris ao dia sendo produzidos, né? Na verdade, o maior grupo em termos de produção perde ali depois individualmente para os Estados Unidos, né, que como país unitário tem uma produção ali de 20 milhões. E aí o grande ponto de atenção está justamente por conta dessa passagem ali no estreito, né? Então esse direcionamento tão grande de produto usa desse canal logístico para ser redistribuído. E a gente tem principalmente a atenção no fornecimento ali para a Ásia, né? Então quando a gente fala de Índia, de China, Japão, Coreia do Sul, que são fortes economias, que têm matrizes industriais de vários insumos ligados também ali na origem e que usam dessa exportação de petróleo, que vem principalmente do Oriente, para fazer o abastecimento energético, né? Então, eu sempre tenho trazido a provocação até com os nossos clientes, né? Essa questão do petróleo, essa guerra que a gente vem impulsionando o movimento de preço, ela não é apenas um risco para o preço dos combustíveis ou para os produtos que vêm diretamente do refino da commodity, mas também é um risco energético, né? Então a provocação é pensar, se de fato essa guerra, né, continuar e perdurar por muito mais tempo, será que a gente não pode ter riscos de paralisações industriais que até estão fora ali do mapa de petróleo, né? Então, se eu tivesse que trazer, num primeiro resumo, né, o impacto efetivo dessa região, está justamente na sua produção expressiva, mas principalmente ali no abastecimento que fica concentrado para grandes economias. E aí, até para a gente trazer alguns dados, né, para o pessoal ter em mente, principalmente nesse momento que muitos estão olhando para o orçamento, defendendo isso junto para a diretoria, para vocês terem uma ideia, o Irã, da produção que ele tem ali de 3 milhões de barris ao dia, 80% dessa produção era direcionada para a China. A China é essa que vinha ali
tendo alguns movimentos de acordo entre o final e o começo do ano para diminuir justamente, né, as suas exportações de origem iraniana num movimento coordenado ali para acordo com os Estados Unidos. Agora que eles já não têm essa oportunidade de buscar o produto iraniano, a gente vê, por exemplo, um redirecionamento desse consumo olhando para os estoques russos. Então, a gente tem ali uma mudança da dinâmica global de comportamento de compras, e para o Brasil a gente tem um segundo risco de disponibilidade, porque o nosso produto importado, olhando principalmente para o diesel, mas também para a gasolina, vem ali da Rússia. Então, essa puxada maior de produto por parte da China, por parte da Índia, que estão tendo que repor os seus estoques e repensar aí em estratégia de compras para esse suprimento, vão trazer uma puxada maior para o produto russo, e aí a gente aqui na América Latina como um todo pode sofrer a longo prazo, né, alguns riscos de disponibilidade. Acho que, claro, tem muita coisa que a gente ainda pode falar acerca desse tema, né? Mas se eu tivesse que resumir, é esse abastecimento ali para as principais economias, e aqui no Brasil o risco de disponibilidade para longo prazo. E aqui no Brasil, Mayra, a gente vem acompanhando as importações, né, que durante ali alguns anos atrás vinham muito da Rússia, né? A Índia começou a ser uma ofertante significativa com a gente. Esse cenário continua, né? Nossas importações ainda, né, tem um volume grande da Rússia e os Estados Unidos, né? Como é que está em toda essa jogada em relação ao fornecimento para a gente? Perfeito, Rafa. Assim como você bem mencionou, né, no passado recente, aí, desde 2023, a Rússia tem sido o nosso principal fornecedor aí para diesel, né, olhando principalmente com foco nesse produto destilado. E no último ano, em 2025, ela fechou em 47% de participação. Então, quase metade aí do nosso abastecimento aqui no Brasil de diesel vem com concentração dessa origem. E os Estados Unidos vêm aí na segunda posição, né, com 33% do nosso percentual de importação, seguido depois da Índia, né, como você bem mencionou, tem em média ali uma fatia de 9, 10% do nosso mercado. E aí, realmente, o ponto de atenção quando a gente fala em termos de volumes de importação, embora a gente tenha esse fornecimento americano ainda representativo, a Rússia ainda é o principal fornecedor pela sua representatividade, pela sua composição de preço e principalmente, Rafa, por uma característica da importação brasileira, que é quem são esses importadores, né? Para os nossos clientes que conhecem a nossa plataforma, a gente tem esse acompanhamento ali através de line-up, né, trazendo um pouco mais de detalhamento dessas informações, mas também para trazer esse overview aqui para o pessoal que está assistindo o nosso seminário. Basicamente, né, quem puxa mais esse volume russo são as importadoras, né, que estão ligadas ao mercado de distribuição, que estão ligadas às tradings, enquanto a Petrobras, que também precisa trazer um volume de importação para complementar aqui o mercado, costuma geralmente trazer aí dos Estados Unidos, alguns volumes da Índia e do Oriente Médio. E aí, olhando, né? Quando a gente fala de petróleo, a gente fala de uma cadeia muito longa, né? Acho que o principal produto que vem logo depois do petróleo ali é o enxofre, né, Ju? E a gente vem acompanhando, acho que desde o final ali de 24, um aumento expressivo por N motivos, né? E como é que isso impacta, né, agora com a guerra, né, na percepção sobre o preço e a disponibilidade de enxofre? Perfeito. Como a Mayara bem comentou, a região do Oriente Médio é muito importante para a produção, refino do petróleo, e o enxofre, que é uma matéria-prima, né, que está vinculada diretamente ao processo, também tem sido fortemente impactado. Então a gente tem o Estreito de Hormuz, o fechamento do estreito como um ponto de risco por parte principalmente da cadeia logística, então aumento dos custos com o frete, risco de abastecimento também para mercado nacional, já que, por exemplo, as importações de 2025 em relação ao enxofre aqui por parte do Brasil estavam vinculadas em mais de 40% à volumetria do Oriente Médio, especialmente Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Então é uma região realmente muito importante para esse fornecimento global, inclusive aqui para as nossas compras nacionais, né? Então a gente tem visto muita especulação no mercado, muito risco de desabastecimento, algumas cargas de fato paralisadas ali no estreito que não têm sido transportadas e chegando aqui no mercado nacional. Então até a origem de importação tem se diversificado bastante. A gente vê o Cazaquistão, por exemplo, a preços mais competitivos, né, abaixo ainda de $500 por tonelada, chegando aqui no mercado brasileiro. Então, o mercado aí se movimentando com novas alternativas para conseguir, de fato, esse abastecimento doméstico. Mas o enxofre tem sido em disparado aí, né, o principal produto diretamente afetado quando a gente analisa a cadeia de petróleo por conta desse processo de refino. E só um dado também para que vocês tenham
um pouco mais de noção aí da imensidão de mercado, o Brasil depende em cerca de 80% de volumes importados para abastecimento da demanda doméstica de enxofre. Então, o que acontece no mercado externo, de fato, traz bastante movimentação, traz risco de desabastecimento, traz preços trabalhando em patamares mais elevados por conta dessa dependência. A gente acompanhou também uma demanda muito forte de enxofre para extração de níquel, né, de refino de níquel. Isso também puxou bastante, né, o preço do enxofre 2025, né, Ju? Exato. No ano passado, a gente teve um aumento mais expressivo no último trimestre de 2025, né, a partir ali de outubro, vinculado principalmente a conflitos geopolíticos. Então, meses atrás, a gente havia tido ali o Oriente Médio novamente em guerra, né? A gente viu o Irã novamente envolvido ali em conflitos, trazendo preços de enxofre, petróleo, oscilando em patamares mais elevados. E, além disso, a Indonésia puxando bastante volume de enxofre do Oriente Médio, né, que novamente estava aí redistribuindo essa volumetria para o mercado global, incluindo para o mercado brasileiro, trazendo aí um consumo maior para refino, para processo ali de mineração de níquel. Então, um produto, né, que entra como um novo demandante dentro do mercado, né, trazendo um consumo um pouco mais expressivo em 2025, agora para 2026 deve manter, no caso a Indonésia, esse consumo ainda pronunciado de enxofre para a produção de níquel, apesar da retração aí de planejamento por parte das refinarias, né, das mineradoras, para a produção de níquel até o final de 2026. Então, a gente teve uma retração aí de 379 milhões de toneladas de níquel sendo produzidas no último ano para aproximadamente 260 agora. Então é um consumo que desacelera, mas como está direcionado ao mercado de baterias para veículos elétricos, a gente ainda tem uma estimativa de crescimento gradual, pelo menos até 2030, né, com crescimento anualizado de 5,4%. Então foi um fator que puxou bastante volumetria aí de enxofre no último ano. E eles têm poder de pagar mais caro o enxofre, né, Ju? Exatamente. As expectativas do mercado é que eles consigam pagar até $800 por tonelada. Então, tem aí um caminho de $200 para ser percorrido, mas que, por exemplo, o mercado de fertilizantes, que é o principal segmento consumidor, não conseguiria pagar. Então, a gente tem, novamente, né, um conflito de interesses e um custo produtivo trabalhando em um patamar mais elevado. Exato. E um direcionamento, né? O fornecedor ele vai buscar quem paga mais, né? Exatamente. E olhando, Gabriel, acho que um dos principais itens que a gente acompanha, né, que os nossos clientes acessam dentro do Price Index são os indicadores macroeconômicos, né? Então eu vou dar um passo atrás agora na cadeia e ver um pouco de indicadores macroeconômicos. Como que vocês estão sentindo, né, todos os impactos de guerra, esses aumentos inflacionários, né, de insumos, né, para que 2026 né, se comporte em relação a esses indicadores? Acho que o mais importante é a gente entender o contexto, né? A gente inicia um ano com previsão de corte de taxa de juros pela Selic no longo prazo, uma inflação até que mais controlada comparado a anos anteriores, só que a gente tem os fatores que o pessoal bem trouxe aqui, petróleo nas alturas, enxofre subindo, e os indicadores inflacionários, eles são muito moldados pelo que a gente tem como base, né? Então, a base hoje da inflação brasileira, ela fica com o mercado de combustíveis, fica com educação, que ainda não sentiram os efeitos ainda no curto prazo. A gente teve o IPCA acumulado de fevereiro, onde as especulações já faziam o petróleo subir, não nos patamares que a gente tem no cenário atual, mas já estavam maiores, e a gente teve um IPCA de 0,7. O IPCA que foi puxado não por combustíveis, que por incrível que pareça, teve deflação durante o período, mas foi puxado por educação. Então, assim, o cenário do IPCA, ele tende a ser impactado no longo prazo pelos impactos dos combustíveis, mas nada que reflita diretamente ainda numa inflação descontrolada. O que a gente vem vendo, Rafa, até em conversas com o mercado, entendimento? A gente está tendo uma pressão muito grande nas commodities. Então, a Ju trouxe aqui um pouco do enxofre, o níquel em patamares, batendo acima de $17.000 a tonelada, cobre também batendo mais de $13.000 a tonelada. Isso impacta não só o IPCA, mas o IGPM. O IGPM é um dos indicadores inflacionários no Brasil, que hoje tem como base commodity. E não só as commodities agrícolas, que operaram aí o início do ano em baixa, mas as commodities metálicas. Então, minério de ferro, com toda a especulação, não que o cenário de guerra venha interferindo em alguns mercados, mas a gente sabe que o movimento especulativo acaba trazendo em patamares maiores outras commodities. Tudo isso deve impactar muito mais no IGPM. Então, o IPCA a gente vê sim um impacto, mas um impacto mais lento e gradual, e um IGPM mais acelerado no longo prazo. Inclusive, Rafa, a gente tem um dado dentro do Price Index que a gente estava fazendo uma análise
da principal cesta, né? Hoje, tanto IPCA, IGPM e NPC mensuram a cesta básica de alimentos no Brasil. E o índice da DIEESE, que é um indicador econômico que mensura a cesta básica desde 2020, é até importante a gente entender o contexto, né? Felizmente ou infelizmente, a gente vive o segundo cenário de guerra mais intensa. A gente teve a Rússia e a Ucrânia em 2022, impactou os preços do petróleo, impactou o preço dos alimentos. E quando a gente olha o histórico, o período de 2020 a 2021, que a gente chama de pré-conflito, a gente teve um aumento de 20% no preço da cesta básica. Então já vinha de um aumento gradual. Só que quando estoura a guerra ali em meados de março para abril, que o petróleo sobe mais de 20, 30 dólares no período, a cesta básica aumentou 25% em um mês. Então a gente vê que a cesta básica de alimentos no Brasil devem ser influenciadas. Então a pressão maior não vai ficar só com combustíveis, só com produtos derivados de petróleo, mas a cadeia como um todo. O frete rodoviário acaba impactando basicamente todos os produtos. Então a gente espera assim uma escalada dentro do IPCA, dentro do IGPM, IPCA de novo de uma maneira mais controlada e o IGPM sendo aí um indicador que vai apresentar momentos de tensões, principalmente no segundo semestre. Então é um indicador para a gente ficar de olho. Vocês que têm contratos com base em IGPM, é bom revisitarem os contratos, acompanharem outros indicadores mais estáveis, mas a gente vive um cenário, sim, um pouco mais complicado agora com essa escalada aí do conflito geopolítico. Perfeito. E acho que uma das coisas que o pessoal ficou muito preocupado também ao longo da guerra da Ucrânia e da Rússia lá em 2022, que ainda, né, se mantém até hoje, é a questão de disponibilidade de frete internacional, né, que é uma das coisas que estão pegando, né, vocês estão todos concordando, né, porque isso impacta muito, né, e aqui no Brasil isso pode ocasionar, né, aumentos pelo frete internacional, mas também por falta de produto, né, Gabriel? Exatamente. Dentro do Price, a gente estava acompanhando alguns indicadores de frete, né? O principal indicador hoje que mensura frete no mercado internacional é o frete container, né? O frete container mostra muito das perspectivas do mercado em relação a como vão ser os produtos, os impactos. O frete container nas últimas semanas já subiu mais de 9%. Então já é um indicador que produtos importados no Brasil tendem a ficar mais caros e isso deve ser repassado dentro do consumidor. A gente estava analisando alguns dados também, dentro das importações brasileiras, o preço do frete marítimo ele tem um impacto de 3 a 8% dependendo do spend do volume importado em relação àquele produto. Então, você imagina um preço de frete aí que se mantiver aí todos os cenários geopolíticos, o Estreito de Hormuz sendo ainda paralisado, os aumentos do preço do petróleo, tudo isso impactam diretamente na cadeia. A gente deve sentir um frete aí subindo no curto prazo. Lembrando que as perspectivas desde o ano passado já era de um aumento de consumo a nível global para 2026, visto que 2025 e final de 2024 a gente já veio de uma retração muito expressiva, e esse ano, com todos os cortes de taxa de juros previstos, a expectativa já era de um aumento do preço do frete container e do frete marítimo como um todo. Mas o cenário geopolítico, ele antecipou esse movimento de alta, já traz aí em patamares maiores, a gente vê muitos fornecedores já adiantando o volume de importação, já trazendo os produtos para o mercado nacional, só que isso gera um movimento de alta demanda. Então, os preços que já estavam pressionados acabam ainda ficando mais altos. Então, esse movimento de antecipação aí para os próximos meses deve impactar diretamente os custos logísticos também. Ok. É coisa boa, né? Só notícia boa, né, Ju? Infelizmente. Mai, falando um pouco, né, da disponibilidade de produto, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns problemas de armazenamento de uma forma geral, não só de combustíveis, né? Aqui no Brasil, né, como é que está sendo essa questão de armazenamento, né, de diesel? No Brasil, a gente tem enfrentado, no presente momento, né, uma sensibilidade muito grande nessa questão de armazenagem, né? Quando a gente olha para a precificação de diesel e tipo de dieséis vendidos aqui no Brasil, a gente tem o preço bomba, né, a referência ali nos postos de combustíveis e o produto de distribuição, que é direcionado, né, para as empresas do agronegócio, para as indústrias como mineração, entre tantas outras, né? E aí o grande ponto de atenção na armazenagem que a gente tem acompanhado é justamente, né, essa questão aí dessas formações de estoque que o Brasil tem feito em momentos aí de crise de abastecimento. E aí só para a gente trazer um ponto de atenção, hoje a gente não passa por uma crise de desabastecimento, né? A nossa exposição ao produto importado é de 28% e destes 28%, a Petrobras abocanha também uma boa parte, sendo que
a verdadeira exposição fica em torno ali de 15%, que é o movimento que as distribuidoras vão ao mercado para buscar esse produto, né? E vão fazendo essa armazenagem aqui no Brasil, que a gente mensura aí, tem um estoque médio de 15 a 30 dias, dependendo da distribuição, porque ela demora aí cerca de 30 dias também para receber esse produto aqui dentro do Brasil. Então, ela sempre está reservada para pelo menos um mês na frente. O que demonstra, né, que a gente tem até nessa questão de armazenagem de importação, uma sensibilidade, porque a gente vê, por exemplo, em outros países, como nos Estados Unidos, na própria Índia, na própria China, um movimento de armazenamento de produto, de estocagem de produto, tanto para destilados quanto petróleo bruto, que é muito maior do que a gente tem convenientemente no Brasil. Então, o mercado brasileiro se adaptou, né, a buscar as importações de maneira rápida, de deixar esses estoques aí por um tempo considerado curto, né, de 30 dias ali para abastecimento nacional. E quando a gente olha também para a nossa capacidade, né, a gente vê os portos ali com custos muito altos para manter esse produto lá. Então, a gente ainda lida com um fator Brasil, né, de precificação, de armazenagem, de estocagem, que dificulta um pouco nesses momentos. Mas que ainda assim, a gente vê esse discurso sendo muito aproveitado de maneira quase mal intencionada, né? Porque de fato a gente não tem uma indisponibilidade. A Petrobras aí tem 75% do nosso volume de mercado, não fez nenhuma parada produtiva, né? Fala de fazer aí alguns cortes em algumas cotas de alguns distribuidores para o próximo mês, né? Em abril aí de 26. Entretanto, não tem uma parada produtiva, uma indisponibilidade de produto que de fato aí trouxesse uma restrição. Mas a gente vê de fato a estocagem, a armazenagem alta, e quando a gente olha depois para a indústria, né, que acompanha aí os preços de distribuição, eles já ficam um pouco mais limitados nesse movimento, né? As principais usinas, pessoal de mineração, conta muitas vezes com uma capacidade de armazenagem para diesel muito baixa, que é uma característica do mercado brasileiro que a gente não vê em comparativo com outras economias que também são grandes produtores de produtos agrícolas, né? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eles vão lá, conseguem fazer um processo de armazenagem melhor, conseguem fazer, às vezes, grandes compras de 2, 3 vezes no ano para acompanhar o período de safra. E no Brasil, quando a gente fala com as principais usinas, mas também de citros e outros negócios, a gente vê esses estoques ficando ali para 1, 2 dias de operação, sendo muito mais costumeiro, né, ter um dia só para a estocagem do produto e para garantir o fluxo da safra. Então, a gente acaba ficando muito dependente de fluxos diários de entrega de produto, o que faz com que, em um momento de guerra, de altas de preço, de referências de produto importado disparando e principalmente, né, uma procura maior por produto naqueles que têm a capacidade de armazenagem, que é onde estão os postos e algumas transportadoras, a especulação batendo muito na porta dos nossos clientes aí que acompanham os preços de distribuição, justamente porque está todo mundo tentando puxar um pouco mais, né, os postos se movimentaram principalmente para garantir produto no abastecimento e o pessoal na distribuição que acompanha esse produto no final não consegue fazer esse mesmo movimento, acabando recebendo ali reajustes de frete, reajuste de especulação por falta de produto, quando na verdade a gente vê que está sendo feita uma armazenagem, né, uma estocagem dentro do mercado brasileiro e que acompanha muito a especulação e não o risco real de desabastecimento. Eu vou puxar um dado que eu acho importante até você reforçar, né, que a gente importa aí cerca de 25%, né? 25, 28%. Isso, aí você trouxe um número importante que a Petrobras faz parte desse volume, né? Você pode dar um pouco mais de detalhe, né? Porque a gente fica sempre olhando, né? O Brasil fica 25% aberto, mas uma parte é a própria Petrobras que traz, né? Sim, cerca de pelo menos 10%. Então, desse número dos 25, né? 10% aí é o percentual da Petrobras nesse número de importação. E justamente por quê, né? A gente já comentou aí em outras participações nossas aqui disponíveis aos clientes, mas a gente não consegue refinar todo o petróleo que a gente produz. Então, a gente é um pouco deficitário nessa parte de refino. Mas a Petrobras, como principal empresa de movimentação de combustíveis aqui no Brasil, ela precisa garantir cotas para as distribuidoras. Então, ela também vai ao mercado de importação buscar esses volumes complementares, né? Então, vamos trazer aí a clareza das informações. De 16, 17 milhões de metros cúbicos que a gente trouxe aqui para o Brasil no último ano, pelo menos 6, 7 vieram, então, da Petrobras. É um número bastante expressivo, né? Quando a gente olha para o resultado final ali da companhia e que garante, de novo, essa
estabilização em termos de fornecimento, porque até mesmo os contratos que ela tem são diferenciados do contrato de distribuidora, né? Tanto que logo no começo da guerra, um dos primeiros posicionamentos que a Petrobras fez foi de tranquilizar o mercado e acompanhando ali através da nossa plataforma, né, na aba de line-up, a gente consegue justamente ver que o fluxo dela de importação ainda segue ativo, trazendo ali de origens diversificadas, Estados Unidos, alguns volumes complementares ainda da Índia, teve ali mais alguns volumes da Arábia Saudita, apesar das questões do Estreito, eles têm conseguido escoar ali via Mar Vermelho, né? A gente ainda tem a Petrobras tentando puxar algum volume de produto russo, que não é uma característica dela, geralmente ela traz de Estados Unidos e Índia. Então, de novo, né? Olha como esse volume Petrobras é muito expressivo para o nosso mercado e garante aí uma boa parcela do abastecimento e tira esse viés de especulação e de falta de produto, né, Rafa? Então, assim, eu sempre brinco, né? Nas paramétricas, o pessoal às vezes usa 40% de importado, 20% ali na região do Sudeste, do Centro-Oeste, mas na verdade, se a gente for analisar em números reais aqui de participação, a gente tem aí uma exposição de 15% ali, no máximo 20%, em momentos muito estratégicos e que a importação tem preços mais baixos. Sim, perfeito. Por isso que a clareza das informações são Sim. tão importantes, né? E só para complementar, Rafa, até a título de curiosidade, né? A gente é mais dependente disso no diesel, porque quando a gente olha para a gasolina, o número é bem mais baixo. A gente tem uma exposição de 10% no importado. E com certeza você que está assistindo deve estar acompanhando os preços de gasolina nos postos subindo significativamente. Embora a gente não tenha tido nenhuma mudança de tabela Petrobras, né? A nossa exposição ao importado é muito baixa. Então, notem, né, como o mercado aí acaba especulando e aproveitando desse momento para colocar margem. Exato. Por isso que informações, né, ter acesso a plataformas, né, a gráficos e previsões é muito mais útil na hora de você, né, suportar uma negociação ou até mesmo, né, dividir alguma coisa com a diretoria, né, com a gerência e tudo mais. Eu vou com você agora, que assim, a gente fala muito da soda dos Estados Unidos, né, do Golfo, mas a gente sabe que os colorados também, principalmente nesse mercado de tratamento de água, ele pode ter algum impacto aí com a questão do conflito, né? Você pode dar um pouco mais de clareza também para a gente em relação a essa situação? Claro, quando a gente fala de conflito geopolítico, até mesmo muito do que a Mayara trouxe no início, né, do seminário, a gente também tem impactos para os custos energéticos. Então, o gás natural acelerou bastante em relação à precificação nas últimas semanas, por conta da menor taxa de refino, menor extração desse gás ali no Oriente Médio, que novamente é um grande produtor, né, da commodity. Então, a gente tem uma aceleração desses custos energéticos afetando diretamente a produção de cloroálcalis, produtos clorados, como, por exemplo, soda cáustica, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, né? E outros milhares de insumos que são direcionados principalmente para tratamento de águas. Então, a gente, além de custos maiores com frete, né? Preços mais altos do Brent, né, do petróleo, impactos no enxofre, também temos a cadeia de cloroálcalis sendo amplamente afetada, né? Quando a gente fala de mercado internacional, principalmente olhando para o mercado de soda, a gente tem um principal indicador que é o preço no Golfo dos Estados Unidos, que atualmente segue em movimentos aí altistas, né? Segue com preços trabalhando acima de $400 dentro da tonelada, por conta principalmente desse primeiro trimestre que já é pressionado pelo aumento dos custos energéticos com o período de inverno no hemisfério norte. Então a gente já tem um custo mais alto e agora com a intensificação dos conflitos, novamente uma aceleração dessa precificação da principal matéria-prima energética, né? Todo o processo eletrolítico ali que depende desse gás natural para funcionar. Quando a gente reflete no mercado nacional, ainda falando de soda cáustica, principalmente contratos, né, que estão ali vinculados ao Golfo sofrem também um reajuste de precificação, mas falando principalmente dos demais insumos, a gente tem tido uma dificuldade na obtenção de gás cloro, que também circula pela região ali do Oriente Médio, Estreito de Hormuz, trazendo bastante volume aqui para o Brasil, e por conta disso, grandes produtoras de clorados aqui no Brasil, como por exemplo a Unipar, têm tido aí uma maior internalização do que tem sido produzido e menor escoamento para dentro do mercado. Então, ao longo do último mês, vimos alguns distribuidores, inclusive, relatando, né, alguns declínios de entrega por parte de volumetria de produtos clorados, que tem afetado fortemente também a produção de um cloreto férrico, de um policloreto de alumínio, né, que são coagulantes importantes para tratamento de resíduos. E esse mercado, ela tem uma sazonalidade clara também ao longo do ano, né, em relação à demanda de clorados?
Sim, a gente tem uma aceleração principalmente no primeiro trimestre por conta, novamente, né, o período de chuvas aqui no Brasil se intensifica, então a necessidade de tratamento de águas é muito maior. Então a gente tem sim uma aceleração desses preços já dentro da sazonalidade por conta do aumento da demanda, que agora tem sido novamente pressionada, né, por conta desses custos mais Ou altos. seja, momentos complicados aí para tratamento de água, que não é só, Sim, né, em saneamento das cidades, né, mas as grandes indústrias todas com têm seu certeza. tratamento de água, né, então tem que ficar atento aos clorados, né. Bom, Exatamente. Ju. Gabriel, continuando um pouco na cadeia, Uhum. né, e acho que não tem como falar de petróleo sem falar de polímeros e Polímeros. não tem como falar de enxofre sem falar de pneu também, Uhum. né. Como é que tá, né, essa visão? Porque quando nós olhamos, né, depois a curva B em muitos dos nossos clientes, os polímeros e os pneus estão muito fortes, né? O Uhum. pessoal de casa, de alguma forma, deve comprar algum produto polimérico para embalagem, né, para algum tipo de estrutura. Como é que você está vendo aí os impactos do petróleo e enxofre em relação a isso? Rafa, principalmente nas últimas semanas aqui, a gente tem aí os nossos clientes, até o mercado que ele assusta um pouco, porque o mercado de polímeros em 2024 ele veio de uma queda muito acentuada, até que em setembro o GSEX fez as tarifas aí sobre o mercado de polietileno e polipropileno, acresceu aí 20% das taxas dos polímeros importados, e hoje o Brasil, assim como o diesel, tem uma parcela de importação que é relevante dentro do mercado nacional. Em média, de 30% a 35% dos polímeros foram importados em 2025. O restante da produção fica com a Braskem, que é a maior produtora a nível nacional, só que é um ponto importante da cadeia, porque a cadeia dos polímeros ela é muito derivada do mercado do petróleo, do craqueamento da nafta e da produção do etileno, do propileno, que depois vão fazer daí as resinas, tanto de PE quanto de PP, e as derivados, né, o HDPE, o LLDPE, que no final formam as embalagens. Hoje o mercado, além dos insumos diretos, né, como a gente tem os fertilizantes, a gente tem dentro da indústria alimentícia aí algumas commodities, da farmacêutica, os insumos farmacêuticos, embalagem sempre aparece como uma grande conta. E por que que o mercado assusta? O mercado de polímeros, principalmente polietileno e polipropileno, os fornecedores já vêm passando reajustes aí quase na casa dos 30% em cima do mercado nacional. Acompanhando os dados, a gente teve uma plataforma lançada recentemente, no final do ano passado, o Packaging Economics, que acompanha aí diariamente o mercado de embalagens. Dentro desse nosso último relatório semanal, a gente viu um aumento expressivo nas importações, mais de $200 no preço do polietileno. Para vocês terem uma ideia, o polietileno no início, em janeiro aí de 26, a gente importava a $1.050 a tonelada. Bateu $1.300 na última importação. Então, essa alta está acontecendo, ela tende a ser progressiva se o petróleo se mantiver nos patamares que a gente vem vendo, né, acima dos 95, $100. Isso traz uma criticidade em relação à cadeia. E o ponto mais importante é que os fornecedores, eles estão passando esse reajuste de forma primária. Hoje o estoque no mercado de embalagens, ele funciona aí com uma antecipação de 2 meses. Então a produção de embalagens que ocorre agora, ela está sendo derivada do polímero que foi adquirido há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás. Só que os fornecedores já estão antecipando essa alta. Nossa recomendação, e até um dos temas seminários, né, como que a gente olha esse cenário global e transforma isso em execução. O que a gente está recomendando aí para os nossos clientes é não absorverem essa alta de forma expressiva no momento atual. Então, isso dá para você conseguir antecipar um volume de compras, garantir um estoque sem ter a totalidade do reajuste sendo praticado. É o que a gente sempre fala, né, Rafa? Os dados, eles mostram muito para a gente de como o mercado ele vai se comportar. No ano passado, a gente teve diversos casos aí do preço do Big Bag cedendo, de sacarias derivadas de ráfia com o preço caindo, e nem sempre o fornecedor trazia aquele reajuste para baixo, né? O mercado, quando ele sobe, os reajustes ocorrem de forma espontânea, quase instantânea. Só que quando cai, o mercado ele não repassa isso. Então é importante ter dados, né? E esses dados nos mostram que a gente está entrando num cenário mais complicado. Então você que está negociando aí produtos derivados de polímeros, a gente tem um grande risco dentro da cadeia aí, olhando os próximos 2, 3 meses. E até a questão da sazonalidade que você trouxe para a Ju, o mercado de polímeros, a sazonalidade dele acontece a partir de julho e agosto. Final do ano, as demandas crescem principalmente com as festividades, então a gente não está no período de maior demanda e os preços já estão refletindo aí patamares maiores. Então,
fica um cenário de atenção, a cadeia do petróleo vem sendo o principal impactadora em relação à precificação desses produtos, e a gente vai ter sim aí um mercado que vai se escalonar e a gente vai ter altas no mercado de embalagens, principalmente as resinas aí poliméricas. Perfeito. Eu acho que você trouxe um ponto importante, né, do nome até do nosso seminário, né, o seminário global, né, o cenário global é a execução de compras, né, que é a diferença entre você trazer dados e trazer informações e recomendações, né, que é o que a gente busca na nossa plataforma, né, não é trazer só dados, né, fazer uma leitura, né, para que o comprador, o gerente, né, a equipe de suprimentos saiba qual que é a estratégia de compra que ele tem que fazer, né, acho que é um pouco do que vocês estão trazendo, né, falar um pouco sobre não só a oferta, mas em que momento a demanda, né, você vai concorrer com os seus outros concorrentes, né, por aquele produto. Perfeito, né? E pneus, né? Pneus é isso, né? Boa parte tem enxofre também, E né? tem enxofre, e não só enxofre, a própria borracha sintética vem sentindo os aumentos. Hoje o mix dentro da produção de pneus, ele fica muito com a borracha natural, o enxofre, a borracha sintética e o negro de fumo. Ou seja, dentro de 4 participações, 3 dependem do petróleo. Então é um mercado que, infelizmente, também tende a sofrer por altas, e o mercado de pneus, desde o ano passado, sofre com um problema maior. Então, grande parte das importações do Brasil da borracha natural, também o Brasil não é autossuficiente na produção de borracha natural, a gente depende de uma importação ali da Malásia como grande parte ali da origem, e a gente estava tendo um problema de escassez de matéria-prima. Ninguém quer mais produzir borracha de forma natural, porque o custo acaba não compensando. Então, os fornecedores do mercado asiático estão retirando a oferta. Claro que isso é um processo a longo prazo, a gente está falando de 5, 6 anos, não é que a oferta de borracha natural simplesmente vai deixar de existir. Mas não se compensa produzir borracha natural dentro da Malásia. No Brasil, a gente não teve essa escassez porque a gente tem um subsídio governamental, ou seja, se os preços da borracha batem um patamar menor ali que 30 centavos ali o quilo do produto, eles fazem um subsídio. Então, muitos produtores contaram com esse subsídio ao longo do ano passado para conseguir garantir a oferta. Esse ano a gente vai ver uma oferta mais restrita por parte da importação e o fornecedor nacional também migrando para um movimento de deixar. Mas assim, a troca de cultura é algo demorado, não acontece do dia para a noite, é um processo trabalhoso para que a gente consiga isso. E aliado a isso, a gente tem a borracha sintética que vem subindo em patamares aí 14, 15% no mercado internacional. Nas últimas importações não foi refletido isso ainda, mas a gente acredita que ao longo aí de final de abril, início de maio, a gente deve ter um preço maior para a borracha. Então a gente vê pneus, infelizmente, também sendo pressionados. Já tem um cenário ali que já vinha desde o ano passado com a borracha natural, mas agora a borracha sintética soma isso e complementa aí essas altas previstas. Que coisa, né? E então 2026 bem desafiador para Bem vocês. desafiador. Legal. Pessoal, antes da gente ir para a próxima rodada de conversa, né, eu quero convidar vocês a amanhã prestigiar também a Graziella, junto com a Bárbara e a Natália, a falar sobre defensivos, fertilizantes e ferramentas de cotação, né? Então, assim como hoje nós estamos falando, né, sobre o cenário global dos insumos, o impacto da guerra, amanhã nós vamos, né, consolidar tudo isso em como o mercado de fertilizantes, né, para você que compra ureia, né, para você que compra MAP, você que compra glifosato, né, como que a guerra vai impactar isso e como que nós temos as melhores ferramentas para poder equalizar tudo isso, né, porque a execução de compras está atrelada também não a ver só como está o mercado, mas como você, né, operacionaliza melhor isso e tem um ganho de produtividade, um ganho operacional grande. Então amanhã, nesse mesmo horário, a Graziella junto com a Bárbara e a Natália falando sobre todos esses temas, tá bom? Não perca. Então hoje, né, a gente vai dar mais uma rodada, né? Vou começar com a Mayara novamente, né? Mas assim, nesse cenário, né, adverso, falando um pouco, né, dos dados, né, que o Gabriel trouxe, a Ju também está comentando, né? Como é que no diesel a gente pode ter um acompanhamento? Quais informações são relevantes, né? Você comentou um pouco da paramétrica há pouco, né? Mas quais são as informações que o comprador precisa acompanhar, né? Para ter uma boa execução de compra, uma boa estratégia. Perfeito, Rafa. Acho que agora mais do que nunca, né, esse acompanhamento se faz necessário.
E para a precificação de diesel, né, os pontos mais importantes hoje dentro da composição de custo é a precificação Petrobras, né, com 40% aí da precificação de diesel no Brasil sendo puxado por essa política. A gente tem ali 10% de expressividade no preço do importado. E a gente tem um próximo tópico, né, que a gente não mencionou aqui ainda na reunião, que é o biodiesel, né? E, inclusive, né, já deixo aí esse ponto de atenção para você, que o biodiesel a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas retração dentro da precificação. Então, é uma maneira estratégica, né, de você, claro, né, a gente vai ter repasses ao longo das próximas semanas ligados ao preço do importado subindo junto com o petróleo, mas você consegue mitigar esses avanços justamente pela queda do preço do biodiesel, que compõe hoje, pelo menos, Rafa, ali, 17 a 20% do preço aqui do diesel no Brasil. Então, note, né, embora você tenha toda uma pressão de externalidades, o mercado interno de biodiesel apresenta queda em detrimento de uma safra de soja muito positiva, uma grande disponibilidade de grãos ali para moagem, né, para fazer ali o óleo de soja. A gente acompanhou, por exemplo, na última semana, né, a Cargill diminuindo aí os seus volumes de exportação para o mercado chinês, olhando aí especificamente para a soja, o que aumentou a disponibilidade ainda maior de produto aqui para o mercado brasileiro, e isso vem se refletindo semana a semana dentro dessa precificação de biodiesel, que hoje, trazendo aí uma estimativa realista, a gente já conseguiria ali um desconto de 4 a 5 centavos dentro do preço do diesel só por esse movimento semanal. E aí, é claro, né, para você que é comprador de combustível, sabe melhor do que ninguém que 5 centavos numa alta que você ia ganhar de 20, você consegue recolher ela para 15, já é aí um dinheiro que fica internalizado dentro do caixa da empresa, né? E aí, justamente, qual que é o objetivo da nossa plataforma lá no Diesel Economics e o que a gente traz de informação? Justamente o acompanhamento desses indicadores, região a região, semana a semana, para que você consiga fazer aí esses deparas, né? Apesar das externalidades, internalizar aí composições de custo mais baixa, conseguir aproveitar as oportunidades, saber principalmente, né, o que significa um pronunciamento aí da Petrobras falando de subvenção. A Uhum. gente viu aí, enfim, uma série de publicações e o mercado muito alvoroçado. Como que essa subvenção, de fato, vai se aplicar aí à sua precificação de diesel, né? Já trazendo um adiantamento, né? Isso aí vai ser via cadastro ali de importadores, de empresas nacionais que fazem produção, como a Selen, como a Petrobras, que vão receber esse benefício, mas não necessariamente vão repassar ao mercado consumidor. E aí, justamente, né, olhando para as nossas informações, para o acompanhamento dessas empresas que estão sendo cadastradas, a gente consegue te ajudar a sinalizar de onde você pode provocar o seu fornecedor. Então, mais do que acompanhar preço de petróleo e pensar se vai ter riscos ou não aqui para o Brasil, a gente precisa ir contendo esses riscos e trazendo para a execução de compras essas estratégias ligadas à subvenção, ao preço do biodiesel, à queda ali dos impostos, né, que para as empresas que inclusive têm crédito de PIS/COFINS apresenta-se ali até como um desconto maior. Então, é um momento realmente ali de olhar para essa composição de custo, e essas informações a gente consegue também trazer via plataforma. E, de novo, né, para o comprador de combustível, ela tem que ser semana a semana, se não até diariamente, né? Dado o Exato, ritmo de cargas que a gente comentou aí um pouquinho no começo do evento. exato. E teve um ponto, né, dentro da paramétrica que quando a gente conversou a semana passada eu fiquei até assustado, né, como o CBIO, né, que é uma Sim. parcela dentro do diesel, reduziu muito nesses últimos meses. Sim, a gente vem com uma queda estruturada do título de descarbonização desde 2024, né? Ele tinha, na média, ali, por título de CBIO, um custo de R$ 100, e hoje ele encontra na faixa dos 35, 40 quando ele está bem. Isso, claro, né, chama atenção ali para produtores de biocombustíveis ligados ao etanol, ao biodiesel, mas em contrapartida, para a composição de preço do diesel, acaba sendo bastante relevante, né, Rafa? Então a gente viu aí uma queda de muitas vezes você viu custar 7, 10 centavos dentro do preço do diesel, e hoje ele fica restringido aí ao máximo de 2 centavos. E a gente também traz esse acompanhamento, né, semana a semana da cotação ali do preço do CBIO, e principalmente, né, como isso vai se expressar dentro da Uhum. precificação do diesel. Perfeito, acho que esse é o ponto, né? Nós ir para a Ju, né? E acho que a Ju pode comentar um pouco mais. A gente vai falar de fórmulas paramétricas, né? Mas não adianta a gente ter só informações, né, atualizadas muito rapidamente, né? Mas com uma análise muito bem feita, né? E também com uma recomendação, né? Que é o que você está trazendo também, né, Mayara?
a gente vai atualizando, né, a plataforma, mas também trazendo uma visão clara do que o comprador tem que fazer, né? E aí, trazendo um pouco para o seu universo, Anjo, a gente tem muitas, né, acho que tanto enxofre, ácido sulfúrico, um pouco da soda, vinculado, né, uma paramétrica ao mercado internacional, mesmo a gente sabendo que tem produção nacional desses produtos, né? Nesse cenário que a gente está hoje, é a melhor opção? Precisa ser analisado, né? O que a gente pode dar de recomendação aí para os compradores? Perfeito, Rafa. Quando a gente fala de precificação, estratégias de compra, obviamente a gente tem caso a caso particularidades que trazem aí para o mercado e para fechamento de contratos, seja por fórmula paramétrica, preço fixo ou variação aí no mês. A gente precisa entender o caso do cliente, entender o caso do comprador, mas de maneira geral, a gente tem principalmente para esses 3 produtos, né, Rafa? Soda cáustica, ácido sulfúrico e enxofre, as paramétricas atreladas ao mercado internacional como principal estratégia aí adotada pelos players. Então, por exemplo, para a soda cáustica, a referência do Golfo dos Estados Unidos é a principal dentro da nossa plataforma, né, no Global Can. A gente tem esse acompanhamento semanal, inclusive, da precificação. E qual é o grande risco, por exemplo, aplicado para esse produto? Esse primeiro trimestre com preços oscilantes, então uma pressão um pouco maior dos custos energéticos, as baixas temperaturas trazendo possibilidade de fechamento de capacidades produtivas, um custo de frete mais alto, que são refletidos para essa precificação dentro das fórmulas paramétricas. Então, é sim uma boa estratégia, a gente vê preços mais competitivos, principalmente no presente momento, né, em comparação ao mercado nacional que está pontualmente desabastecido, mas ainda assim, pontos de atenção que devem ser levados em consideração, devem ser levados em conta. Para o enxofre ácido sulfúrico, a principal referência fica também atrelada ao mercado externo, enxofre CFR Brasil como principal direcionador das fórmulas paramétricas para o ácido sulfúrico, que também existem competitividade, né, em relação aos preços, mas, por exemplo, para o sulfúrico, o que acontece aqui no Brasil é muito mais representativo. Então, a gente tem, sim, uma influência dos preços do enxofre dentro da composição, até porque é a principal matéria-prima, mas a gente tem que entender que a disponibilidade do insumo aqui no Brasil, que atualmente, por conta da escalada dos conflitos, né, toda a movimentação no mercado de enxofre tem trazido um ponto de atenção, né? A especulação de mercado relacionada à oferta também traz a questão de precificações em patamares mais elevados. Então, sim, é competitivo, a gente tem que entender no caso a caso a participação da paramétrica e como ela pode ser relevante para o seu mercado, mas ainda assim levar em consideração os fatores amplos de mercado, que inclusive a gente acompanha dentro de plataforma, né, em formato de insights, gráficos, preços, dados, e trazer isso para a realidade do comprador, da companhia, para entender se de fato faz mais sentido para a estratégia específica da empresa em si. Perfeito, Ju. Eu acho que, né, melhor do que só ter a paramétrica que você né, ganha muito na operacionalização, né? Porque, por exemplo, o diesel, né, uma paramétrica ela é atrelada, você toda semana você sabe quando vai ter seu preço. Mas a previsibilidade, né, para Exato. você tomar talvez uma decisão de antecipação ou segurar o volume para o mês seguinte, né? Exatamente. E outro ponto da paramétrica é que você consegue acompanhar esse reflexo, que no caso é sempre do mês anterior, né? É o mais praticado. Então, Uhum. precificações de março levaram em consideração o preço fechado das referências internacionais de fevereiro, mas ainda assim entender se de fato, além da previsibilidade, traz competitividade para dentro do mercado. Porque não adianta você fechar uma fórmula paramétrica só para ficar seguro em relação à precificação, porque se aumentar lá fora, você vai ter um repasse imediato aqui no Brasil também. Então, aí que entram os gatilhos de contrato. Então, se o meu fornecedor tiver um reajuste de tantos por cento no principal direcionador, aí sim eu tenho essa captação gradual ao longo da minha precificação, do meu recebimento de volume. Então, são estratégias que a gente consegue, no caso a caso, trazer para a negociação, para conseguir entender, além dos dados, como a gente tira insights a partir deles e transforma isso em realidade, a execução, de fato, da negociação. Perfeito, Ju. Muito bom. Gabriel, uma última pergunta para você, agora já olhando de forma mais geral, né? A gente Uhum. falou bastante de guerra, falando bastante aí do conflito, mas esse ano, né, 2026, não é só de guerra, né? Na verdade, a guerra era a última coisa que nós esperávamos ter com maior força, né? Nós já estávamos prevendo 2026 um pouco mais conturbado por conta de eleições, né? Nós temos, né, alguns eventos esportivos esse ano que Uhum. pode ocasionar, né, algumas paradas, né, para, Uhum. né, das pessoas para assistir os jogos, né? Como é que a gente está vendo 2026, né? Tirando guerra, né? O que mais tem nesse ano que pode impactar nossa macroeconomia?
Já era um ano que já começava atribulado, a gente tem dois fatores aí que puxam muito. O primeiro deles é a eleição no Brasil, né? A gente sabe, olhando de novo o contexto histórico, que eleições trabalham e mexem muito no mercado como um todo, principalmente quando a gente olha câmbio. O câmbio ele fica mais volátil, o mercado ele também fica mais volátil durante esse período. E a gente teve o fator da guerra, como você disse, que já traz essas atribulações já desde o início do ano. Mas o cenário geopolítico, e principalmente olhando no nível nacional, ele começa com fatores que vão beneficiar de alguns segmentos. Construção civil é um dos segmentos, por exemplo, que a gente vê que esse ano vai performar melhor do que anos anteriores. Em 2025, surpreendentemente, apesar das taxas de juros a níveis elevados, a construção civil performou bem, principalmente na primeira parcela do ano, ali no primeiro semestre. A gente teve um aumento crescente da construção civil, finalizando o ano ali a 3,5% de crescimento. Para esse ano as expectativas são maiores, então a gente vê a construção civil também operando em maiores patamares. Mas o que a eleição tem a ver com tudo isso? Anos eleitorais, a gente sabe que projetos aí governamentais que incentivam a construção civil, a Minha Casa Minha Vida, vai ser um dos maiores investimentos lançados esse ano. Então, o conjunto habitacional ele puxa muita demanda por concreto, por aço, por outros produtos que acabam afetando não só a cadeia de construção, mas outros produtos. Aço muito utilizado em MRO, em peças, em outros segmentos também podem ser puxados. E outro fator que também a eleição colabora muito são os projetos aí, principalmente para o agronegócio, né? A gente deve ter aí o maior plano safra, que já iniciou ao longo de 2026, mas deve ser um dos maiores investimentos. E como que isso impacta o mercado? Renovação de frota. A frota no Brasil, desde os últimos 10 anos, vem operando em patamares com frotas acima dos 25 anos. Então, a gente tem mais de 50% da frota mais velha que 10 anos e mais de 15% acima de 25 anos. Isso traz uma preocupação dentro do mercado do agronegócio, porque quanto mais velho é o seu maquinário, maior a sua demanda por peças de reposição. Então, é uma escala exponencial. Para 2026, era esperado que a renovação de frota acontecesse de forma melhor. Taxa de juros a nível de queda, né, no longo prazo, impulsionaria o crédito para o consumidor, e o plano safra, com esse nível de investimento, faria com que o produtor ficasse mais capacitado e tivesse aí um potencial de troca de maquinário. O cenário da guerra traz um pouco de nebulosidade em relação a esse mercado agora. A gente tem no longo prazo ainda perspectivas de queda de juros no Brasil, mas se esse cenário de guerra não for resolvido no curto prazo, essas inflações aí elas podem acabar impactando. O Banco Central vai tomar uma medida mais protetora em relação a esse corte, a gente não vai ter essas renovações acontecendo. Mas ainda é muito cedo para dizer isso, a gente deve viver um ano positivo olhando esses segmentos, e esse ano eleitoral traz muito isso. E muitas coisas que se falam também um pouco da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo parece que não tem impacto direto para suprimentos, mas na verdade tem. Em estudos anteriores, nas Copas anteriores, o aumento de embalagens, principalmente embalagens de alumínio, toda a questão de bebidas alcoólicas, que acabam sendo impulsionadas durante esses eventos esportivos, acabam trazendo uma demanda muito forte. E o alumínio, assim como o cobre, assim como o níquel, já vem esse ano em patamares de alta. Então a gente deve ter ali no início da Copa e ao longo dos períodos um aumento por embalagens também. Então esses eventos de grande magnitude no mercado nacional, tanto nacional quanto internacional, como Copa, eleição, afeta diretamente a questão de consumo também. Eu acho que só um último ponto, Rafa, que você trouxe uma fala muito importante, que é a questão das análises e recomendações. Quando a gente fala de cenário macroeconômico, geopolítica, eleição, a gente teve o prazer, né, de fazer um evento ano passado presencial, mais de 120 compradores dentro da área de suprimentos, e muitas das perguntas eram: a IA, como que a IA vai afetar o mercado de compras? Mas foi o que a gente veio conversando ao longo do período, né? O arroz com feijão bem feito, ele precisa ser realizado. Então, uma análise dentro das plataformas, as recomendações sendo seguidas, você já tem um resultado muito expressivo. Então, a gente está numa era de IA, isso beneficia muito, você ganha produtividade, mas é necessário que a gente saia do teórico, né, de entender o cenário geopolítico e parta para a ação. Então, a gente teve bastante insight aqui da Mayara, da Ju, falando um pouco de mercado, mas o mais importante é a execução. O que eu faço com aquela informação? Então, a gente tem a plataforma lá com os dados em tempos reais, com as análises que facilitam, com as recomendações, mas é preciso ir para a execução, né, para o próximo passo, para fazer com que os resultados aconteçam. Perfeito. Eu acho que vou
adicionar um pouco do que você comentou, né? Que até mesmo logo quando saiu a guerra, para os nossos clientes a gente liberou, né? A gente fez já uma live trazendo quais são os grandes impactos, né? Uhum. Então, acho que nesses momentos de incerteza, o principal, né, em ter um parceiro como a IEB e a plataforma é justamente você ter de imediato, talvez não uma previsibilidade, né, porque o mercado está muito incerto, mas a checagem de Com informações certeza. e os impactos, as premissas, né? Uhum. Então, acho que é um pouco de você estar trazendo, né? Nos momentos de incerteza, que quanto mais informação relevante você tiver, né, é importante para você se resguardar dentro da empresa, mas também ter uma boa ferramenta para negociar com os fornecedores. Muito Com bom, Gabriel. certeza. Eu vou caminhando para o final aqui do nosso terceiro seminário. Quero agradecer cada um de vocês. Ju, né, a primeira vez que participa com a gente, bem-vinda, muito bom, Muito né, ter obrigada. você aqui com a gente. Maiara, né, falando um pouco de petróleo, né, falando de diesel, um mercado muito volátil aí. E Gabriel, né, como olha muitos insumos, tanto no Price Index quanto no packaging, steel, né, são muitos impactos que a gente está vendo, né. Então, quero agradecer a cada um de vocês, espero vê-los novamente em outros seminários e outros webinários. E quero agradecer você, né, que nos assistiu agora, né, até nesse momento, né, espero que tenha sido de grande valia, né, todas as informações que a gente trouxe para vocês. Se tiver qualquer dúvida, né, entre em contato com os nossos canais aí de comunicação. E novamente, convido vocês para conversar, né, para ter a conversa amanhã com a Graziella, com a Bárbara e com a Natália para falar de insumos agrícolas aí, os fertilizantes e os defensivos, ok? Então, novamente, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.